Bom dia, amigos, de volta agora também ao vivo pelo YouTube. Você que está em casa está nos escutando, pode nos assistir. Acesse youtube.com/Rede Imaculada. Só clicar na nossa live, mandar a sua pergunta e interagir conosco por lá. Hoje nós recebemos o neuropsicanalista, coach, advogado, administrador, jornalista e escritor Renato Lisboa para falarmos sobre como ser um bom líder. Bom dia, Renato. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia, amigos. Bom dia a você, bom dia a toda essa fantástica audiência da Rádio Imaculada. E é um grande prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento e falar um pouquinho sobre as competências do líder. Olha, falando em conhecimento, só por conta de todas essas suas formações, eu já imagino que você tem estudado muito, que é advogado, jornalista, administrador, coach e escritor. Desde quando que você está nessa aí caminhada de estudos, Renato? Pois já faz um tempinho, né? Desde a minha jornada de encerramento no ensino médio, eu tive muitas dúvidas em qual área que eu iria seguir. E aí eu comecei ali pelo direito. No direito foi até interessante, fiz grandes feitos, fiz a maior negociação trabalhista do Brasil, em Ouro Preto, trabalhei advogando na tragédia da barragem Mariana, em Minas Gerais, e isso acabou me trazendo muito sucesso, mas na realidade a advocacia não era aquilo que eu queria viver. O jornalismo eu dei uma passada, mas como uma curiosidade mesmo. E aí eu acabei entendendo que aquilo que fazia sentido para mim na minha vida era a área do desenvolvimento humano, a área do coaching, a área da psicanálise, da neurociências. Hoje eu faço doutorado em neurociências e realmente essa formação do desenvolvimento humano hoje faz mais sentido para mim, é aquilo que eu amo fazer e estou aí, né, ainda estudando e não pretendo parar tão cedo. Olha, e falando em estudos, a gente pergunta: liderança é algo que pode ser aprendido? Olha, com certeza, viu? O líder, ele não nasce pronto. Nós temos o próprio exemplo de Jesus, né? Jesus, quando está ali nas bodas de Canaã, no casamento, né? E aí a mãe dele, Maria, né, chega até ele e fala: olha, acabou o vinho, você vai ter que fazer aí um milagre, vai ter que tirar aí o coelho da cartola, né? E aí ele responde para ela: mas eu não estou pronto. Por quê? Porque por um período ele achava que ele não estava pronto, não estava preparado, o ministério ainda não era para começar. Mas, né, através ali do autoconhecimento de Maria em relação a ela mesma, em relação a quem era o filho dela, ela despertou nele aquele ministério. Começou a partir dali. E aí ele realizou ali o primeiro milagre, né, de transformar a água em vinho, e a partir dali ele começou esse ministério fantástico de liderança, né, que foi despertado para o mundo inteiro. Então, o líder, ele é algo que ele aprende ao longo da vida, e o líder, ele nunca está pronto. O líder que se acha pronto, ele vai ficar para trás. O líder, ele está sempre no processo de evolução, de aprendizagem, e é uma competência que é adquirida ao longo do tempo, é evoluída ao longo do tempo, e a gente vai entender um pouquinho, nesse momento agora da entrevista, muitas características que as pessoas podem adotar no seu dia a dia para aprimorar o seu conhecimento, a sua jornada em busca desse processo de liderança. Uma coisa que as pessoas confundem muito é a liderança com a chefia. Alguns traços de líder a gente encontra no chefe, mas eles não são a mesma coisa, né? Explica pra gente essa diferença. Pois é, o líder é uma pessoa muito mais aberta, é uma pessoa que ouve mais, é uma pessoa que está aberta ao feedback, ao aprimoramento, é uma pessoa que entende que ele não sabe tudo, entende inclusive que na equipe dele, na área onde ele trabalha, pode ter pessoas que têm um conhecimento em determinada área maior que a dele, e aí ele delega para essas pessoas a realização de determinados processos, ele ensina, ele orienta, ele abre o caminho. É interessante a gente, quando vai observar uma alcateia de lobos, e aí sempre o mais forte ele vai na frente. Por quê? Porque ele vai abrindo caminhos, não é? E aí a gente percebe o quê? Que a liderança é justamente isso. A pessoa, ela abre caminhos, mas ele vai junto com a equipe. Ao contrário da chefia. A chefia é aquele cara mandão, aquele cara que manda fazer uma coisa, fica de braços cruzados esperando as coisas acontecerem.
não é muito ligado a feedback, não gosta muito de escutar. É uma pessoa que ele acha que as questões ele já estão resolvidas, já tudo tem uma fórmula pronta e é só fazer aquela fórmula e pronto, acabou. O líder não. O líder é uma pessoa aberta, ele sabe que as coisas elas são construídas, que às vezes uma coisa foi feita uma vez de um determinado modo, mas não quer dizer que se repetir daquele determinado modo, o resultado vai ser o mesmo. A coisa pode ser evoluída, pode ser aprimorada. É uma pessoa que está realmente aberta a novos cenários e novos processos. Foi muito interessante você falar do exemplo da matilha de lobos, porque eu me lembro, eu não vou saber qual animal que era, que o líder ele ia na frente e os mais fortes também, o segundo, o terceiro mais forte, eles iam por último, para que os mais idosos, os mais lentos, eles não ficassem para trás. E isso também é uma parte muito legal da liderança, porque você consegue delegar muito bem para que todo grupo ali seja homogêneo. Você falou, então, a diferença entre chefia e liderança. E agora, para quem está ali numa posição de líder, eu acabei de ser promovido, na minha casa eu comecei a minha família agora. Por onde a gente daria o primeiro passo? Olha, o líder ele tem que aprimorar algumas habilidades e evoluir sempre. A primeira coisa, ele está aberto a esse aprendizado contínuo. Nós iniciamos a entrevista quando você disse, mas você estudou várias áreas e está aí estudando, por quê? Porque essa é a atitude do líder, ele está aberto ao aprendizado contínuo. Ele ser uma pessoa que ele cria em si, desenvolve em si habilidades interpessoais, ou seja, o líder ele tem que conhecer de pessoas, ele tem que saber de pessoas, né? Ele tem que entender pessoas. A gente hoje muito fala em inteligência emocional, e dentro das características de inteligência emocional, a gente fala sobre empatia. E o que é empatia? É justamente você enxergar no outro, né, como o outro vê a vida, como o outro enxerga a vida, as dificuldades do outro, os percalços do outro, valorizar o outro diante de todo aquele cenário que você enxerga através dos olhos do outro. Então, essa é uma habilidade de inter-relação pessoal que o líder ele tem que lapidar durante toda a sua vida. O líder ele sabe que ele tem que desenvolver uma equipe. Ele sabe, Steve Jobs, ele tem uma frase fantástica que ele fala que grandes coisas nunca são desenvolvidas por uma pessoa só, são desenvolvidas sempre por uma equipe. E a equipe, ela é orientada, ela é coordenada, justamente por líderes que sabem motivar, líderes que são hábeis negociadores, que também são éticos e íntegros, porque o líder, ele passa a ser um exemplo. Ele passa a ter ali dentro do seu relacionamento, dentro da sua equipe, pessoas que se inspiram nele. Poxa, fulano, ele chegou nesse nível, eu quero chegar nesse nível também, eu quero aprender com ele, eu quero estar junto, quero estar colado, quero estar perto para me poder observar, aprender, afinal de contas, muito do nosso aprendizado é através da observação. Os líderes, eles são dotados de uma visão estratégica, capazes de liderar, e aí, nesse cenário, né, da alcateia, né? Às vezes você enxerga que na equipe tem pessoas que às vezes não têm a mesma disposição em função da idade, já estão mais desgastados fisicamente, são pessoas que às vezes têm um valor em outra determinada área e você não abre mão daquela pessoa, mas você proporciona as condições para aquela pessoa continue junto, trabalhando, desenvolvendo, entregando resultados ali para a equipe. E isso é fantástico. Olha, você falou que a liderança a gente consegue aprender durante a vida, mas você acredita que algumas pessoas elas nascem com traços de liderança, elas são mais propensas a serem líderes do que outras? Olha, existem algumas habilidades que as pessoas já nascem com uma predisposição, como, por exemplo, tem pessoas que já nascem sendo mais abertas, sendo mais falantes, sendo tem mais liberdade para poder se expor em relação ao mundo ao seu redor. Então, isso facilita muito, porque a pessoa ela já está ali interagindo com as pessoas, já está ali comunicando. Uma das principais características do líder é a comunicação. Geralmente, quando as pessoas são mais abertas, isso flui com uma facilidade maior, traz uma leveza maior. E aí, as pessoas que têm esse perfil, que nascem com esse perfil, acabam galgando mais rápido os lugares de liderança. Mas isso não quer dizer que aquelas pessoas que não nascem
com essa abertura, que não nascem com essa facilidade da comunicação, não possam também galgar nos aspectos da liderança. Então, existem dons que você nasce com eles e pode aprimorá-los, e existem aqueles que você não nasce, mas se você focar neles, você vai conseguir aprimorá-los e desenvolver o processo de liderança também sem dificuldade. Hoje nós estamos conversando com o Renato Lisboa sobre como se tornar um bom líder, e você que está em casa pode participar enviando a sua pergunta ou seu comentário pelo WhatsApp 98904-3747 ou através da nossa live do YouTube. Renato, para quem está escutando a gente, acompanhando o programa, que é pai de família, e para quem lidera, por exemplo, uma equipe no trabalho, existe diferença nessas lideranças? Olha, existem diferenças, né? Como eu disse no início, uma liderança não é uma fórmula pronta. Cada líder ele tem uma característica ímpar, tem um jeito de liderar ímpar, tem um jeito de motivar a equipe, que é um modo muito peculiar. Então, existem vários cenários, né, de diversos tipos de liderança, diversos tipos, né, de processos de liderança. Mas uma coisa que é fundamental, essa pessoa que está em casa e fala, eu quero aprimorar o meu aspecto de liderança, o que eu posso entender, o que eu posso fazer, qual que são as minhas atitudes em relação a isso. Primeira coisa, o líder ele tem que entender que dentro do local onde ele trabalha, ele tem que desenvolver e tem que ter as suas habilidades técnicas, que são definidas como o entendimento e proficiência em uma atividade específica, que particularmente envolve métodos, processos e técnicas e procedimentos em relação àquela atividade que ele desenvolve. Né? Então, por exemplo, um médico, se ele vai liderar um processo na medicina, tudo bem, é algo que ele domina, ele tem aquela habilidade técnica, aquele conhecimento técnico. Agora, vai falar com um médico para ele desenvolver um processo na área do jornalismo, aí ele já encontra dificuldades. Então, ele tem que entender, né, que a primeira coisa, ele está no lugar certo para desempenhar determinada função certa, cuja habilidade ele tem. Ele tem que saber o quê? Que ele tem que desenvolver habilidades humanas. E o que é a habilidade humana? É a capacidade que o líder deve ter para trabalhar efetivamente como membro de um grupo e para obter esforço cooperativo do grupo por ele liderado. Então, é aquela forma de trabalhar em equipe. Ele sabe que ele não vai desenvolver as coisas sozinhos, mas ele sabe que a responsabilidade é dele. Ele é o guia. Ele é onde as pessoas vão mirar, é onde as pessoas vão seguir. Então, ele tem que desenvolver essas habilidades para poder, através daquele desenvolvimento interpessoal, né, com a liderança do grupo ali, eles possam realmente serem influenciados e levados a fazer aquilo que o líder está mostrando que é necessário fazer. E, além disso, as habilidades conceituais. Né? As habilidades conceituais, a habilidade que consiste na capacidade de visualizar o empreendimento como um todo. Porque, muitas das vezes, o Albert Einstein, ele tinha uma frase muito peculiar que ele falava o seguinte, olha, se você está focando só no problema para resolver o problema, você nunca vai resolver aquele problema, porque você só está mirando o problema. Agora, quando você amplia a visão e você enxerga o todo, aí a partir o ato de enxergar o todo, aí você encontra a solução do problema. Então, essa é uma habilidade conceitual que o líder ele tem que estar sempre desenvolvendo e se capacitando para isso. Olha, você comentou sobre habilidades humanas e a Kelly, de Diadema, que está acompanhando a programação, mandou para a gente o seguinte, essa partilha. Falou que eu não tenho habilidade para liderar, não sei delegar funções. Já fiz muitas formações, mas não consigo colocar em prática. E talvez delegar funções, de fato, seja dentro da liderança uma das funções mais difíceis, porque existe muito um cuidado da parte do líder ou da parte de quem está querendo passar essa função para outra pessoa, de não ferir o outro, de falar com jeito. Como é que a gente consegue deixar mais equilibrado essa parte de delegar funções, por exemplo? Olha, primeiro é interessante porque quando ela fala eu não consigo, ela já está agindo contra si mesma. Ela já está criando uma crença limitante. Ela se fecha para aquele aprendizado. Ela se fecha para adquirir aquela habilidade. Agora, a partir do momento, e a lei da autossugestão, ela fala justamente isso. Ela fala que a partir do momento em que você alia o pensamento e o corpo em direção a um propósito definido,
você consegue desenvolver qualquer habilidade. E aí eu dou o exemplo do jogador Dante. O jogador Dante, quando ele era criança, adolescente, ele era jovem, ele era muito ruim de bola. Ele era o último a ser escolhido lá na Bahia, no bairro dele, para poder jogar a pelada com os amigos. Ninguém gostava de jogar com o Dante porque ele era ruim. Mas o Dante, ele tinha um propósito definido na vida dele. Ele queria jogar futebol, ser um jogador profissional e viver daquela profissão. E aí, a partir do momento que ele criou aquela crença que ele podia, que ele conseguia, ele passou a treinar repetidamente, todos os dias, e correr atrás daquele propósito. A partir do momento em que ele começou repetidas vezes treinar e adquirir aquela habilidade, evoluir naquela habilidade, ele começou a se tornar uma pessoa boa. E ele ficou tão bom e num período tão rápido que ainda na juventude ele foi contratado para jogar num time lá fora. E aí ele foi jogar lá fora, e aí jogou em grandes times lá fora, chegou à seleção brasileira, jogou uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, até hoje joga em grandes times na Europa, porque ele correu atrás de um propósito definido que ele acreditou. Muitas das vezes pode ter acontecido as pessoas virarem para ele e falar: você não sabe, você não consegue, larga a mão disso aí, vai estudar, você nunca vai ser jogador de futebol. Mas ele não, ele criou uma crença, ele criou ali um propósito, e ele correu atrás desse propósito. Então, se a Kelly, a partir de hoje, ela se desfazer dessa crença, e ela acreditar que ela pode, ela acreditar que ela vai delegar e que vai dar certo, às vezes pode acontecer um cenário, de acontecer um erro aqui, um erro ali, e aí está tudo bem, nós somos seres humanos, erros acontecem. Só que o que acontece? Aprender com erro também é evoluir, aprender com erro também é crescer. E aí o líder, ele vai crescendo com esse aprendizado e vai fortalecendo a sua liderança. Por exemplo, a Beyoncé não foi a primeira música que ela escreveu que ela fez sucesso. Ela fez tantas músicas rejeitadas por gravadoras no mundo inteiro que ela tinha tudo para desistir. Mas aí, de repente, a música Halo foi aceita numa gravadora e ela se tornou um sucesso. O Walt Disney, ele foi demitido 11 vezes antes de criar a Disney. Então, se ele simplesmente desistisse, né, do sonho que ele tinha, em algumas das empresas que ele foi demitido, falavam que ele não tinha criatividade e foi o criador da Disney. O Henry Ford, ele faliu 4 empresas antes de criar a Ford. Então, às vezes, ela teve alguma experiência que foi negativa, que repercutiu ali numa delegação que ocasionou um erro. Ela tem que se desfazer dessa crença e tentar de novo, e tentar e aprimorar e aprender aquilo que fez errado. E sim, ela vai conseguir desenvolver o processo de liderança, porque a liderança é para todos que querem e creem. Muito interessante você dar esse exemplo do jogador Dante, porque antes dele começar o treinamento, antes dele se dedicar a todos os estudos, ainda pegando o gancho dessa história, existia uma autoavaliação, existia um olhar-se no espelho e falar: olha, de fato, eu não sou escolhido para jogar porque eu não sou bom. E como é que a gente pode fazer essa autoavaliação no sentido de crescimento? Porque muita gente pode falar: eu não sou boa em tal coisa, então eu vou me dedicar a outra coisa, já que essa daqui eu não sou boa. E a gente precisa primeiro identificar aquela coisa que precisamos crescer, para que assim a gente possa fazer crescer. Como é que funciona aí essa autoavaliação? Aí você tocou num ponto fundamental do desenvolvimento humano, que é todas as pessoas precisam passar por um processo de autoconhecimento, mas um profundo processo de autoconhecimento. Se conhecer de verdade. Nunca a sociedade nos colocou nesse cenário. A sociedade, ela sempre nos influencia. Você nasce, é aquele bebê que está com HD praticamente zerado, e aí naquela primeira infância está os pais ali influenciando, ensinando como tem que fazer, o que é certo, o que é errado. Aí a pessoa vai para a escola, e a escola tem um método pedagógico de ensinar e aprimorar competências técnicas, é a matemática, o português, são as ciências ali em que a pessoa passa a conhecer e a desenvolver, mas nunca ensinaram para aquela pessoa como ela precisa desenvolver o seu emocional, o que é o emocional, como que ela reage através do seu emocional, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, o que ela precisa desenvolver em relação àquilo que ela quer fazer pelo resto da vida, para ela poder aprimorar, se dar bem. Então, isso a sociedade ela não traz para a gente. E aí, muitas das vezes, as pessoas chegam na vida adulta com uma confusão
uma confusão mental, uma desorientação. Muitas das vezes estão numa profissão que não escolheram, mas a vida inteira foram influenciados e direcionados para exercer aquela profissão. E aí se encontram infelizes, se encontram muitas das vezes estressados, muitas das vezes trabalham e desenvolvem aquele trabalho por obrigação, pela necessidade do pagamento, da subsistência, mas não fazem aquilo que amam. É o que acontecia comigo, por exemplo, na advocacia. Eu era muito hábil, era muito bom na advocacia, desenvolvia coisas fantásticas, mas não era aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Era algo que era um peso que eu carregava, era um fardo. E aí, quando eu vi que eu poderia desenvolver as habilidades numa outra área, e que aquela outra área, sim, me despertava, né, uma paixão, um amor, que não importa o horário, eu estivesse desenvolvendo aquela profissão, para mim, era algo fantástico. Opa, me libertei, né, daquela influência, mas eu só entendi isso quando eu passei a entender o funcionamento do meu corpo. Entendi, inclusive, como que é essa produção hormonal do meu corpo, e a partir disso, como que esses hormônios, esses neurotransmissores, internamente influenciavam, né, nas decisões que eu ia tomar ao longo da vida. Hoje, por exemplo, todos os dias eu acordo de madrugada para me poder fazer uma atividade física. Por quê? Porque eu sei que aquela atividade física vai liberar a endorfina vai me deixar animado, disposto, motivado a encarar um dia de trabalho, muitas das vezes, de alta intensidade. E quando eu não tinha essa produção da endorfina, aquela disposição, aquela situação que me animava, que me motivava, as coisas eram difíceis, pesadas, e às vezes terminar a jornada altas horas da noite era algo muito sacrificante. Então, parte tudo do processo de autoconhecimento, se conhecer de verdade como que funciona a sua reação em relação às emoções primárias, às emoções secundárias. As emoções primárias a gente nunca vai controlar, elas sempre vão atuar sem a gente controlar, mas a partir do momento que elas estão atuando, a gente gerenciar aquelas emoções primárias, né? Tristeza, raiva, medo, nojo, e até mesmo alegria, né? A gente vai conseguir decidir, e a partir dessas decisões a gente vai conseguir obter melhores resultados na nossa vida. Renato, você também é autor do livro 3 Segundos, Escolhas que Transformam a Vida. Grande parte da atuação como líder é também tomar decisões e, de preferência, assertivas. Conta um pouquinho do seu livro para a gente. Pois é, esse livro eu trouxe ao conhecimento ao público de um processo autobiográfico, porque eu, durante 30 anos na minha vida, fui uma pessoa obesa. E enquanto obeso, eu era obeso por quê? Culpa das minhas decisões, culpa das minhas escolhas. Porque eu buscava todos os dias a obesidade, mas eu não enxergava isso. Eu buscava a obesidade na alimentação que não era saudável, muito pelo contrário, não tinha nada de saudável, mas a alimentação me trazia um prazer imediato. Eu era obeso porque eu não gostava de fazer atividade física. A atividade física era um esforço que eu achava que era muito desgastante, aquele negócio, né, de você fazer uma atividade física, ficar todo suado, cansado e tal. Eu não entendia o propósito daquilo ali, então eu não fazia. Eu era afeto ao sedentarismo. E essa combinação de fatores me trazia o quê? Um processo de obesidade que acabava culminando em resultados devastadores para a minha saúde. A minha imunidade era muito baixa. E aí, fruto da minha obesidade baixa, eu vivia doente. Tudo enquanto é doença que termina com it, eu era cometido, rinite, bronquite. Eu tive 7 pneumonias ao longo da minha vida, muitas delas com internações, e vivia sempre com problemas no meu aparelho cardiorrespiratório. E aquilo que eu mais queria na vida na época era poder emagrecer. Então, quando eu procurei um psicanalista, porque eu tentei todos aqueles programas de emagrecimento convencionais e nenhum deles funcionou para mim, porque eu mesmo me auto-sabotava, um psicanalista virou para mim e falou: olha, você só vai resolver esse processo de emagrecimento a partir do momento em que você resolver a sua gestão emocional. Na hora que você resolver o seu emocional, você vai resolver o seu processo de tomada de decisão relacionado à sua vida. Você vai deixar de buscar na alimentação prazer, você vai deixar de buscar no sedentarismo aquele prazer imediato, mas que só traz esses resultados devastadores para a sua vida.
E aí, a partir do momento que eu entendi isso, que eu mesmo buscava aquelas doenças que eu acometia, eu resolvi tomar uma decisão. E uma decisão, nós tomamos, as ciências hoje, elas apontam que nós tomamos em torno de 35 mil decisões ao dia. E essas 35 mil decisões que nós tomamos ao dia, como que funciona isso? Através de um processo que um psicólogo americano trouxe para a gente, o Daniel Kahneman, que é o sistema 1 e o sistema 2. O que é o sistema 1? É aquele que é automático, que é o hábito. Tudo aquilo que a gente faz repetidas vezes, cria-se um hábito na nossa vida e a gente para a não pensar mais naquilo, a gente só repete. Então, o meu processo de alimentação ao longo da vida, buscando o prazer, ele era o hábito. O meu hábito era comer só porcaria. O meu hábito era não fazer atividade física. A partir do momento em que eu, usando o sistema 2, que é um sistema mais complexo, né, ele gasta mais energia, que é aquele sistema que busca realmente tomar uma decisão de acordo com o propósito que você tem na vida, as coisas mudam. E aí eu passei a usar o sistema 2 para tomar decisão. Não, então, peraí. Então, eu não posso fazer da alimentação apenas um objeto de busca de prazer. Eu tenho que fazer da alimentação, primeiro, o principal propósito dela, que é a nutrição, que ela nutrir o meu corpo com o combustível necessário para o meu corpo funcionar de maneira eficiente. E isso que eu estou comendo até aqui não traz essa eficiência para o funcionamento do meu corpo, e por isso que ele reclama, através do abaixamento da imunidade e através da abertura para as doenças poderem serem acometidas no meu corpo. E aí, a partir do momento que eu defini isso, a coisa mudou. Eu parei de buscar o prazer na alimentação e passei a buscar a nutrição, comendo uma alimentação saudável, ainda que eu não gostasse. E não gosto até hoje, 8 anos já se passaram, e não gosto da alimentação saudável. Mas eu sei que é tudo aquilo que o meu corpo precisa. Passei a fazer atividade física todos os dias. Vi sentido na atividade física, como eu te disse, na liberação do neurotransmissor endorfina, que me anima, me ativa e, além disso, proporciona a queima do cortisol, o hormônio do estresse, a queima da adrenalina, me traz à disposição e muda o meu corpo. Então, isso fez todo sentido, essa história que eu conto no livro 3 segundos, e trago esse estudo científico para as pessoas entenderem. Primeiro, a partir do momento que elas se conhecem de verdade, conhecem como o corpo reage no hábito, no automático, elas então tomam esse conhecimento para poder então produzirem o melhor processo de tomada de decisão que elas podem ter. E isso não é um processo pronto, não é uma fórmula pronta. Isso é um conhecimento individual que a pessoa absorve e, a partir daquele entendimento, ela cria o seu processo de tomada de decisão que vai funcionar para ela dentro e em vista dos hábitos que ela tem. Olha, aqui na igreja a gente tem um termo que a gente usa bastante, que é o exemplo arrasta. Isso serve para todos os âmbitos da vida. Eu fico muito feliz que você tenha superado aí aquilo que você tenha se proposto. E de forma breve eu queria te agradecer por essa manhã e também pedir para você passar suas redes sociais para os nossos ouvintes e telespectadores que quiserem aí acompanhar a tua história. Olha, quem quiser me acompanhar, me seguir, pode ter acesso ao meu site, renatolisboa.com.br, ao meu Instagram, dr.renatolisboa, também me encontra lá no Instagram, meu Twitter, @dr_Renato Lisboa, ou o LinkedIn, só procurar Renato Lisboa, que me encontra lá também. Perfeito. Obrigada, Renato. Olha, o Bom Dia Amigos vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem a participação do Padre PH para falar sobre a Quarta Viva e tem também Catequiz. Você que está em casa pode participar ligando no DDD 11 4397 6520. Eu estou esperando você para participar do nosso jogo de perguntas e respostas. E quero também mandar um beijo para a galera de Maceió. Vocês ficam agora com a programação local. Amanhã a gente está de volta a partir das 10 horas da manhã. Até já.